gurizada do signo de Áries, tudo bem com vocês? Tudo joinha? E aí, pessoal, me contem como é que passaram o mês. Sejam todos muito bem-vindos ao Olho em Portal Tarô. Meu nome é Grace Luz e nós vamos dar início às nossas orientações para o mês de julho de 2022. Lembrando que a nossa leitura é fluida, bem como o tempo. As coisas podem ter acontecido, estar acontecendo ou virem a acontecer. Então, sintam-se à vontade para se colocarem nas circunstâncias devidas. O fundo do deck é a Pandora, a curiosidade. Arianos costumam ser curiosos? Muito cuidado, que essa caixa de Pandora, quando sai no jogo, normalmente ela nos fala de uma curiosidade com resultado não positivo. E sabe quando a gente não tem que mexer numa coisa, a gente vai lá e mexe, e aí descobre o que não gostaria de ter descoberto? Esse card da Pandora, ele nos fala disso. Vamos clarificar com o tarô mitológico. Áries. O tarô prateado. Vejamos então, arianos. A nossa leitura ela obedece sempre uma linha de tempo, passado, presente e futuro, que deve ser percorrida, não necessariamente nessa ordem, tem que ser de acordo com a tua posição dentro da leitura, tá? Então, no passado, Áries, a gente tem o Hércules. O Hércules é aquele carinha conhecido nosso, que é o deus da força. Esse gurizinho, ele usa um manto feito com a pele de um leão, que foi o primeiro dos 12 trabalhos aos quais ele foi submetido. E essa pele aqui, ela é impenetrável. Então ele matou o leão e com a própria garra do leão ele tirou a pele e fez um manto para ele. Então o Hércules, ele é um cara que ele é filho de Zeus, o grande deus dos deuses. Ele é extremamente forte, ele é dotado de uma força física incrível, mas não é só isso. O Hércules é também um cara que tem extrema facilidade de raciocínio lógico. Ele foi submetido por conta da madrasta a fazer esses 12 trabalhos para provar que era digno de adentrar o Olimpo. Então, assim, Áries, vocês devem ter passado por, digamos, uma prova de fogo. Na verdade, uma não, 12. Se tu parar para contar, tu vai ver que tu vai encontrar as 12. Foi um período de muita provação, né? Que tu tiveste assim que realmente ter que cumprir com um manto inviolável para poder ultrapassar essas barreiras, que foram muitas e sucessivas, tá? Porque os trabalhos do Hércules, eles são sucessivos, um atrás do outro. Então tu tiveste que botar essa capa do leão de Nemeia para poder vencer esses 12 trabalhos. Foi um período assim de extremo sacrifício, um sacrifício sobre-humano quase, tá? O Hércules, na verdade, ele era mortal e ele era só um semideus, então ele poderia não ter ultrapassado tranquilamente nenhum dos 2 trabalhos, mas aí com a ajuda do pai dele, o Zeus, ele com algumas
alguns auxílios que Zeus mandou para ele conseguiu vencer os 2 trabalhos. Então, com certeza tu passou por um período de muito sacrifício, mas que tu conseguiste vencer a duras penas. Esse período de sacrifício, Ariano, ele te botou numa situação de escolha. Tu tiveste que te posicionar diante de algum assunto, de alguma situação, e essa aqui a gente tem a carta dos enamorados. Essa escolha, Ariano, possivelmente tu deve ter feito com o coração. Porque essa carta aqui nos tem o príncipe Paris, que entre as 3 deusas ele escolhe a Afrodite, que é a deusa do amor, é a deusa do sentimento. Ele escolhe como a mais bonita. Então, possivelmente, tu deve ter feito a opção com o coração. Sabe aquelas coisas que a gente pensa, não devo, mas quero, aí eu faço igual. Aí o não devo seria a razão gritando, né? A intuição. E aí o quero seria o coração. Tu seguiste o teu coração e possivelmente essa escolha que tu fizeste, tu só optou por essa condição porque tu não estava querendo ver a realidade da situação. Esse 2 de espadas nos fala de uma cegueira metafórica, evidentemente, mas nos fala de uma posição de inércia onde eu prefiro não ver do que agir. Porque se eu agir da maneira se eu for tomar uma atitude da forma que eu agiria normalmente, vendo a situação, provavelmente vai dar ruim. Então eu prefiro fazer vistas grossas, né? Agir com o coração para que as coisas não sejam ou não fiquem tão doloridas assim. E essa tua atitude, ou falta dela, né? Essa tua opção, porque tu te mantém em cima do muro, às vezes, também é uma opção. Quando tu não escolhe nenhum dos lados, tu já escolheu o teu lado. Ou seja, tu é neutro, né? Então essa opção ou falta dela, ela te levou a uma grande transformação, tá? E essa transformação, ela é a título de mentalidade, a título de pensamentos, a título de situação efetiva. A gente pode estar falando de situação econômica, a gente pode estar falando de situação emocional, de situação laboral, enfim, tá? Então essa atitude ou falta dessa atitude pela qual tu optou, ela causou uma grande transformação, uma grande mudança interna, tá? Essa mudança, ela pode até ter vindo ao exterior, mas ela começou dentro da tua mente, tá? Te foi mostrado um outro viés, uma outra face da história que até então tu não conhecia, tá? Então, digamos que tu virou a capa do livro. Muito bem. Como tu resolveu tomar esse caminho, Ariano, no presente a gente tem aqui o Orfeu, e a palavrinha dele é persistência. Por que persistência? Porque o Orfeu era casado com essa guria aqui, que era a ninfa Eurídice. E aí ela foi picada por uma víbora e acabou morrendo. Então ela desceu até o Hades, que é o mundo dos mortos. E o Orfeu não aceitou a situação de ficar sem ela e desceu até o Hades para buscá-la. Por isso a palavra é persistência. O que a gente tem aqui, Áries? Ele foi até o inferno para buscar a amada, cantou com a sua lira, tocou a sua lira maravilhosa para o Hades, que era o senhor do submundo, e convenceu ele a liberar a noiva, a esposa. Só que quando ele estava saindo, ele deu uma vacilada e ela acabou voltando pro submundo. Então, assim, a gente está falando de uma situação presente onde tu tá muito obstinado, tu tá muito empenhado em fazer alguma coisa, em buscar o teu objetivo, às vezes até em resgatar uma situação, e por que não dizer, né? Tu tá empenhado em resgatar uma situação a qualquer preço, né? Quando sai esse card, ele te admira pela tua persistência, mas ele pede que tu preste atenção até o final do processo, até quando o final estiver completo, porque o Orfeu, quando estava saindo do submundo, ele acaba perdendo a noiva por um vacilo, ele se descuida e aí ela acaba voltando. Então assim, ó, tu tá indo bem no presente, ok, mas só para de correr, só para de perseguir o que tu quer quando realmente estiver na tua mão, palpavelmente, tá? Porque senão tu corre o risco de te distrair e acabar perdendo de novo.
A gente tem aqui o Cavaleiro de Espadas, que é uma notícia que está chegando para ti, Ariano, uma mensagem muito rapidamente, que vem assim clarear a tua ideia, vem te trazer uma ideia nova, vem te trazer uma nova visão das coisas que estão acontecendo nesse momento, nesse período, tá? O Cavaleiro de Espadas, ele nos traz uma comunicação com muita rapidez. E normalmente é um comunicado que mexe com o nosso mental, tá? Porque o naipe de espadas, ele é um naipe mental. Pode ser que essa mensagem, essa comunicação, essa novidade, essa notícia, ela tem a ver com o resgate da tua autoestima, porque aqui a gente tem o As de Copas, que é uma carta que nos fala de uma nova oportunidade romântica, de um novo olhar sobre as nossas emoções, ainda que sejam sobre nós mesmos. Essa carta nos fala muito de autoestima. Então pode ser que essa novidade, essa coisa que está chegando, ela venha clarear, venha ser uma mola propulsora para que tu resgate a tua autoestima, tá? E possivelmente, seja, isso pode ser também um novo encontro, um novo amor, alguma coisa assim, mas eu penso que seja tu contigo mesmo, porque aqui fecha o teu presente com 4 de espadas, e o 4 de espadas, ele é um arcano que ele nos fala assim, de a hora que eu já lutei tudo que eu tinha que lutar, agora eu sento e vou descansar, e vou realinhar as minhas forças, vou realinhar as minhas estratégias, para esperar a próxima batalha, tá? Então, me parece assim que esse teu afã, essa tua corrida por esse resgate aqui do que foi perdido, ela te causa um grande cansaço e as novidades de hoje, as novidades do presente, elas estão em ritmo acelerado. Me parece que querendo te mostrar que em primeiro lugar tem que vir tu, para depois os outros. E aí sim, quando tu consegue entender essa mensagem do universo, tu percebe que tu precisa imediatamente de um descanso para a cabeça, um descanso para o corpo, quiçá tirar um fim de semana de férias. Estamos em períodos de férias, né? Ou dar um rolê, fazer uma coisa diferente, conversar com amigos, enfim, dar uma baixada na poeira, que pelo jeito tá vindo acelerada. Afinal de contas, num passado próximo, tu tiveste 12 trabalhos de Hércules, né? Tu venceste 12 trabalhos de Hércules, coisa que não é para qualquer um, literalmente. No futuro, Ariano, aparece para nós o Thanatos, que é o deus da morte necessária. Esse carinha aqui, ele era convocado quando era necessária a morte de alguém. Então ele era chamado para efetuar essa busca, essa condução da pessoa até o reino dos mortos. Então o Thanatos, ele nos fala assim, está precisando, no futuro, tá? Tu vai sentir, Áries, que tu precisa matar alguma coisa dentro de ti, possivelmente, tá? Porque como tá falando em morte necessária, não existe uma morte ausente necessária, né? Uma morte fora. A gente só pode matar o que está dentro da gente, né? Então, possivelmente, tu vai chegar à conclusão de que alguma coisa dentro de ti é necessário que seja morta, que seja apagada, que seja deixada para trás, tá? Essas pessoas que eram convidadas a se retirarem da vida, eram pessoas que tinham dívidas, né? Que tinham coisas a acertar. Então, por isso elas eram retiradas, eram ceifadas. Então, quando tem uma coisa que está te sufocando, uma coisa que está te fazendo mal, que precisa sumir, então o Thanatos é chamado, tá? Então, possivelmente, tu vai ter esse insight de sufocar, de matar alguma coisa dentro de ti. Vem clarificado pela carta do Imperador, que inclusive é uma carta ariana, que nos fala do poder, da força que tu vai ter que empenhar para poder fazer esse assassinato, para tu poder matar isso dentro de ti. Tu vai ter que te investir do poder que te é dado pelo arcano maior do Imperador, para que tu possa, sabe quando tu tem que tirar uma coisa dentro de ti para não voltar mais? Isso tem que ser uma decisão de um imperador, ou seja, aquele que não volta atrás.
Porque a gente entende perfeitamente que isso é uma coisa que não está te fazendo bem, literalmente, está te fazendo mal. Trata-se, Áries, com certeza, olha que carta a gente tem aqui, o 7 de espadas. Trata-se de uma situação de uma pessoa enganadora, de uma pessoa mentirosa, de uma pessoa traidora. O 7 de espadas é o arcano daquela figura que age nas sombras pelas tuas costas, tá? Então é exatamente esse mal que precisa ser arrancado da tua vida, tá, Áries? E tu vai assumir essa postura de imperador para fazer isso. Tu vai ter que buscar força. Não sei de onde, mas arianos são protegidos pelo deus Marte, são regidos pelo planeta Marte, e Marte nada mais, nada menos é do que o deus da guerra, e é um deus sangrento. Então assim, Áries quando vai pra briga, ele não quer saber, mesmo que essa briga seja com ele mesmo. Então ele vai enfiar a mão na garganta e vai arrancar o que tem lá dentro e botar pra correr, tá? Dessa forma, imediatamente as mudanças começam a acontecer. Aqui a gente tem o 8 de paus que nos fala de mudança, de viagem, de troca. É como esse arcano aqui, ele é a transmutação da lagarta para borboleta. Então assim, é aquela transformação que ela é dolorida, mas ela é uma transformação com cor, é uma transformação com uma nova forma, com um novo brilho. Então assim, essa chacoalhada que tu vai dar dentro de ti, Áries, ela vai te levar para um lugar muito melhor, um lugar muito mais tri, ainda que seja dolorida, tá? Normalmente arrancar as coisas de dentro da gente é dolorido, né? Mas vocês conseguem, vocês são os arianos quentuchos, né? Galera raçuda, galera do fogo, vocês conseguem isso melhor do que ninguém. Quanto àquela curiosidade que apareceu no início aqui no fundo do deck da Pandora, deixem quieto, não mexam com isso, deixem quieto, que é uma coisa a menos para vocês terem que administrar. Fica a dica. Aqui eu tenho as 9 musas. As 9 musas eram personagens que inspiravam os grandes poetas, eram lindas mulheres e cada uma era responsável por uma coisa. Então vamos ver aqui o que uma dessas musas tem a contribuir com vocês, arianos, para o mês de julho, para que vocês consigam, já que é mês de férias, né, para que a gente consiga distrair um pouco a nossa mente. Para você saiu a Érato, que é a poesia, a musa da poesia lírica. Percebam que ela tem uma harpa, ó. A poesia lírica, gurizada, é uma poesia que é feita com a mais profunda expressão do amor. Tá? Então o que a Érato convida vocês? A que vocês se exponham, que vocês se revelem com o mais profundo da alma de vocês, tá? Com o sentimento mais profundo. Normalmente a gente tem o hábito de bancar o durão ou a durona para não ficar vulnerável, mas essa musa pede para vocês exatamente o contrário. Se exponham, deem o melhor de si, abram-se para o que tem de romântico dentro de vocês, para o que tem de amoroso dentro de vocês. O lirismo é uma coisa que nos leva assim, ele nos transporta assim para um outro céu das doces fantasias. Gurizada, eu quero agradecer a presença de vocês, a companhia de vocês, que para mim é muito preciosa. Se vocês gostaram da leitura, deixem seus likes, comentem o vídeo, compartilhem. E eu me despeço de vocês agradecendo ao Deus Pai, pedindo a Ele que nos dê um mês de julho repleto de força. Vocês já vieram como Hércules, né? Vocês detêm a força, mas que ela se mantenha firme até a chegada de agosto. Tá bom, gurizada? Um grande beijo da Grace Luz e até o nosso próximo.